Marcos 1:40 em diante diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, dizendo: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: eu quero, fica limpo. Verso 42, no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Digam graças a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Que Deus abençoe a ministração da sua palavra em nome de Jesus. A história que lemos é uma história de um homem que teve a sua vida mudada. E eu quero discorrer como é que isso aconteceu. E é a história dele, é a minha história, é a história de muita gente aqui. As nossas atitudes, escute isso, aprenda isso sempre. Diante dos problemas humanos, especialmente aqueles que são impossíveis, as nossas atitudes vão definir se iremos mudar a nossa história de fracasso para derrota ou para vitória. A nossa atitude diante das impossibilidades e diante de problemas difíceis define se iremos vencer ou se iremos perder. Era um dia qualquer na vida desse leproso. Era um homem com uma trajetória de muita dor. Ele era extremamente afastado da sociedade, ninguém podia se relacionar com o leproso naquela época. Era uma doença hostil que tirava do convívio da família. Ele vivia muito mal, muito solitário. E ele teve um encontro com Jesus. Digam todos amém. E é sobre esse encontro que eu quero discorrer para mostrar para vocês como a nossa vida, seja em que área for, ela pode mudar. Graças a Deus você não é leproso, eu não sou leproso. Mas existem algumas áreas da nossa vida que estão doentes, estão enfermas, estão doloridas, estão doendo, estão nos incomodando, estão nos afastando. E eu gostaria de te ensinar nessa noite o que nós temos que fazer para mudar essa situação, para mudar esse casamento, para mudar essa saúde, para mudar esse problema emocional que você tem, esse problema financeiro que você carrega há tanto tempo que não consegue se desvencilhar, nunca decola, nunca prospera, nunca se firma, nunca se estabelece, nunca avança. A história desse leproso, do leproso nos ensina como mudar a nossa vida. E com 18 anos de idade eu ouvi o Evangelho de Jesus e resolvi levar esse Evangelho a sério. E olhando para a vida desse leproso, nós percebemos algumas coisas dessa história que podem estar faltando no seu relacionamento com Deus. E é por isso que talvez essa deficiência nessa área que você tem não foi resolvida. Porque uma coisa é certa: Deus tem poder para mudar a sua vida. Deus tem poder para tocar nessa área que adoeceu, que enfraqueceu, que está feia, que não está agradável, que não está promovendo alegria. É uma área que quando você pensa nela dá um frio na barriga, dá uma tristeza. Vamos olhar para esse homem, para esse leproso que teve essa experiência de mudar a sua vida. O que é que ele fez para mudar a vida dele? Número 1, diz o texto: aproximou-se de Jesus. Essa palavra aproximar é tornar-se conhecido. É claro que Jesus nos conhece, é claro que Jesus
nos acompanha, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, mas Deus respeita você. Deus, Ele te dá a liberdade de escolher, se você quer orar ou se não quer orar, se você quer ler a Bíblia ou não quer ler a Bíblia, se você quer vir para a igreja ou não quer vir à igreja, se você quer falar dele ou não quer falar, Ele te dá essa liberdade. Mas o texto diz que esse leproso teve essa experiência de mudar a sua vida, porque ele toma uma atitude que definiu a sua vitória. Ele se aproximou de Jesus, digam todos amém. Aproximar requer iniciativa. É acordar pela manhã, por exemplo, e você tomar a iniciativa de buscar a Deus. Tem gente que não ora porque espera ter vontade para orar. Isso é um erro gravíssimo. Dependendo do momento que você está vivendo, você não vai ter nem força para sair da cama. Mas o texto diz que esse homem se aproxima de Jesus, ele se torna conhecido, ele traz à sua causa a presença de Cristo. Quando nós não oramos, gente, nós não fazemos isso. Quando a gente não busca a Deus, a gente não faz como esse homem fez. E as áreas da vida continuam enfermas e doentes. É inevitável, grave essa frase, é inevitável, quem se aproxima de Jesus é restaurado. Vou repetir, quem se aproxima de Jesus, é inevitável isso, vai ser restaurado. Se eu creio nisso, eu não sou bobo de começar o dia sem estar na presença dele. É muita bobagem nossa, é muita tolice nossa querer encarar um dia sem a presença de Jesus. A vida desse leproso começa a mudar, porque ele toma a iniciativa de se aproximar do Senhor. E quando ele faz isso, o que é que ele experimenta? A presença de Deus na vida dele. Se a presença de Deus tocar nesse seu casamento, tocar nessa sua saúde, tocar nessas suas finanças, tocar nessa vida emocional, se a presença de Deus for densa, forte, intensa na sua vida, você será restaurado em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Segundo, diz o texto, coloca o texto, por favor. Aproximou-se dele um leproso, fazendo o quê? Rogando-lhe. Não era um pedido qualquer, não era uma petição vazia, não era vou ver o que vai acontecer. Essa palavra rogar é uma súplica da alma, é um intenso pedido. Eu fico bobo de ver na hora da adoração, que estamos adorando a Deus, louvando a Deus nessa igreja, uma porção de gente que eles não vieram hoje, graças a Deus, com celular. Meu Deus, você vai ter uma memória digital, mas não vai ter uma memória espiritual. Você não vai guardar nada do culto na sua alma, se você ficar disperso na presença dele. O leproso mudou a vida dele, porque ele não chegou para fazer brincadeira, ele vem e roga, a sua alma clama. Muita gente chamava Jesus, muitas pessoas clamavam por Jesus, mas todas as vezes que alguém se apresentou diante dele com intensidade no pedido, com um clamor verdadeiro, ele atendeu. Uma vez eu estava querendo comprar uma casa ao redor da igreja, eu estava orando por ela. Um dia eu me ajoelhei lá em casa para orar. Quando eu comecei a falar da casa, o Espírito Santo me repreendeu na hora. Desse jeito você está clamando? Você está pedindo desse jeito, com essa frieza? Oh Senhor, toca no vizinho, ajuda lá, mestre.
ele me deu um ralho tão grande. Porque, irmãos, existe uma batalha espiritual muito forte. Sabe, seu filho está preso na mão do inimigo? Sabe aquele homem que você ama, que não quer saber da igreja? Sabe essa luta que você está enfrentando? Tudo isso é preso pelo mal. E não vai ser qualquer filmagem de celular que vai libertar teu filho. Você vai ter que chegar aqui para clamar, para rogar, para derramar sua alma, para mostrar para Deus que isso é sério para você. Se a tua dor não te move a rogar, a clamar, não espere Deus se mover na tua direção. Se aquilo que te dói não te leva a jejuar, a buscar a Deus, a ter agenda com Deus, você espera que Deus faça o que na sua vida? Que esse leproso chegou para resolver a parada. Ele se aproxima, ele corre o risco de ser mal interpretado, corre o risco de ser até expulso pelos discípulos. Mas ele se aproxima e quando ele chega com o clamor da sua alma. Ele não aguentava mais. Talvez seja isso que esteja faltando na nossa vida, nessa área que enfermou, que adoeceu, que está doendo, que está te incomodando. Não há esse clamor, não há essa intensidade, não há essa busca, não há jejum, não há busca do Senhor pela madrugada, e as coisas não vão acontecer. Porque Jesus disse que há castas de demônios que só saem por oração e jejum. Então esse homem clama, ele roga. Avalie como você ora. Tem gente, eles faltaram hoje, que estão orando e param de orar porque chegou uma mensagem no WhatsApp. Ficam lá orando e olhando, orando e olhando. Aí o Senhor fica só te abicorando. Esse não quer nada. Quem quer vitória para a sua vida? Então comece a buscar a Deus com intensidade. Diga amém e aplauda o Senhor bem forte. Aplauda com alegria. Terceiro lugar. Coloca o texto, por favor. Ele se aproxima, ele roga, mas ele roga de como, irmãos? Diga de joelhos. Olha aqui para mim. Ele não chega com arrogância. Hoje foi ontem. Chegou uma pessoa para pedir uma esmola no trânsito, mas pensa numa arrogância. Chegou assim. Como é que a pessoa pede com arrogância? Esse cara aqui do texto, ele se ajoelha, ele sabia o seu lugar, ele estava diante do Todo-Poderoso. Tem gente que chega na igreja e não recebe milagre, porque ele não se prostra. Não estou dizendo de joelhos, mas o coração não se dobra. Vou ver como é que é esse negócio. Vem para assistir um culto, para prestar atenção no que está rolando, e essa atitude não libera o poder de Deus na sua vida. Esse homem se ajoelha, ele sabia o seu lugar diante de Jesus. A hora que você entender o poder dos joelhos dobrados, a sua vida vai mudar. Tem gente que quer ter um dia de vitórias, um dia abençoado, mas não se ajoelha na presença de Deus. O se ajoelhar passa uma mensagem para o céu: eu dependo do Senhor. Eu sou um pastor que já sei pregar, eu tenho uma igreja enorme, eu podia pregar mais 10 anos sem me ajoelhar, mas não ia acontecer nada, porque Ele é o Senhor, é Ele que faz, é Ele que realiza, é Ele que opera. Então me ajoelho.
dizendo: Senhor, se o Senhor não me usar, se o Senhor não fluir, aquele povo vai voltar para casa faminto. Alimenta o teu povo. Eu estou lá de joelho, diante do Todo-Poderoso. Como é que você vai começar o dia sem se ajoelhar? Como é que você vai começar o dia sem se prostrar? Como é que você fica no culto, assistindo o culto? Você tem que se entregar, se render, se humilhar, como diz o texto: humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, e Ele te exaltará no tempo oportuno. Diga amém, diga glória a Deus, diga glória a Jesus. Ele se aproxima, ele roga de joelhos, só depois ele faz o pedido. E olha o pedido dele: se quiseres, podes purificar-me. A dúvida dele não era no poder de Jesus, a dúvida dele se era a vontade de Jesus. Ele não diz: olha, se tu podes me purificar, não, ele diz: olha, se tu quiseres. Eu sei que tu tens poder, eu sei que tu és o Messias, eu sei que tu és todo poderoso, eu só não sei se o Senhor quer me curar. Ele faz o pedido humildemente. E olha que diz o verso 41. Jesus ficou profundamente tocado, emocionado, diante daquela cena. Esse leproso sabia chegar, ele chegou com tanta habilidade que ele emocionou o Senhor. Jesus foi compadecido, ficou tocado pela dor daquele homem, pela forma como aquele homem se aproximou dele. Irmãos, isso é muito importante. Quando você chegar aqui, vamos fazer uma dinâmica para a gente aprender isso. Diga para quem está perto de você: quando você chegar aqui, te manca. Tu estás diante do Senhor dos Senhores, do Salvador da nossa vida. Diga glória a Deus, aplauda o Senhor. Jesus, profundamente compadecido, olha o que Jesus faz: estende a mão no leproso. Não podia tocar em leproso. Olha por isso que eu entreguei minha vida para Jesus. Ele não leva em conta as nossas lepras, as nossas feridas. Jesus ama você, e Ele estende a mão e toca no leproso. Esse é o nosso Jesus. Essa é a imagem que eu tenho dele, um Jesus bom, amoroso. Ele toca e diz: se a tua dúvida é sobre a minha vontade, vou tirar a dúvida agora. Eu quero, fica limpo. E diz o verso 42, no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Diga amém, diga glória a Deus, dá um brado de glória, aplauda o Senhor. Quando eu vejo isso, eu tenho que me mancar, eu não posso chegar de qualquer jeito na presença dele, eu não posso assistir um culto, eu tenho que prestar culto a ele, porque hoje ainda, no mesmo instante, você pode sair daqui com a tua bênção. Amém, meus irmãos? Aquilo que está demorando, quem sabe não é essa má atitude que você tem tido na presença dele. Acorda de manhã, vai logo para o pirão, comer pão e tomar café, e não fala com Jesus, não se ajoelha, não conversa com ele, não se aproxima dele, é só no celular, é pim, celular, e WhatsApp para cá, e não sei o que, e vê jornal, vê televisão, só não vê a Bíblia e não vê Deus. Aí chega aqui, quer que eu faça mágica. Uma vez, para encerro com esse testemunho. Chegou um cara aqui na igreja, membro da igreja, foi lá comigo, era na outra igreja, disse: pastor, eu estou desempregado,
eu estou doente, minha mulher me deixou e eu sou da sua igreja. Tem alguma coisa errada só comigo. Você está desempregado? Estou. Por quê? Não, pastor, quem fala a verdade não merece castigo. Eu cheguei 3 vezes atrasado essa semana e me colocaram na rua. Está doente? Estou. O que é que você tem? Tenho úlcera. Come farinha? Como. Refrigerante? Tomo. Come pão? Como. Comida gordurosa? Como. Está com úlcera? Sua mulher te deixou? Deixou. Por quê? Porque eu bati nela, pastor. Eu disse, cara, eu não posso fazer nada por ti. Mas pastor, isso é a última salvação. Você não precisa de pastor, rapaz. De que eu preciso, pastor? De um mágico. Para fazer mágica. Que as sementes que você planta, não vai ter jamais uma colheita abençoada. Que Deus te abençoe nessa noite. Que essa palavra te faça refletir. Se realmente e diariamente você faz como esse leproso, empurra a tua vida se aproximando de Jesus. Se você roga, se a sua oração é apaixonante, é intensa, é uma conversa fervorosa, se você se quebranta, se ajoelha, às vezes o ajoelhar não é uma atitude apenas física, você pode estar em pé, mas está quebrantado na presença dele. E depois pode pedir, porque ele vai querer te abençoar. Que Deus nos ajude a limpar as nossas lepras. Que Deus nos ajude a tirar as nossas dores, as nossas enfermidades. Tirar aquilo que tem atrapalhado a nossa vida. Reflita sobre a sua relação com Ele, a sua proximidade dEle e a sua intimidade com Ele. Esse leproso chega doente e sai limpo. Isso aconteceu com ele e vai acontecer com você. Fique em pé e aplauda Jesus bem forte, mas aplauda com alegria. Diga glória a Deus.